Debate Urbano. Está no ar mais uma edição do Debate Urbano. Hoje eu recebo Alexandre Mota, que é médico infectologista daqui de Natal e também ativista digital. Tem aí o programa Mortadela ou Caviar, que anda fazendo muito sucesso na internet. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Para começar a nossa conversa, eu gostaria que a gente falasse um pouco a respeito do Mortadela ou Caviar. Como é que surgiu a ideia, o que motivou a criar esse programa na internet? Antes que tudo, obrigado pelo convite, né? E obrigado às pessoas de casa que estão assistindo o Debate Urbano, da Band. Eu fico muito satisfeito de estar aqui. Na verdade, o programa sou eu e Petrônio Spinelli, que também é médico, também é infectologista e também é um ativista, né? Petrônio já tem uma vida na luta política de muito tempo. E a gente fazia vídeos na internet. Alguns vídeos exitosos, outros não, e a gente publicava esses vídeos no Facebook, sobre temas da sociedade. E a gente sentia a necessidade de ter um espaço de conscientização e crescimento das pessoas. Então essa foi o estopim, ou seja, como é que a gente faz para fazer as pessoas terem acesso a uma informação de um debate, de algo que possa ajudá-las a pensar e refletir sobre o que ela vive, sobre as coisas do dia a dia, sobre as coisas da política, sobre o que o país vive e tal. E aí tivemos um debate na época, foi eu, ele, algumas pessoas que já trabalham com Petrônio, tem uma pessoa lá de Santa Cruz, Ramon Ludovic, que também pensa muito nessa coisa da comunicação. O pessoal que antes fazia o Mídia Ninja aqui, que hoje faz o Coletivo Arretadas, Márcia, Celina e Iriane. E essas pessoas participaram muito dessa construção inicial. Foi muito interessante e surgiu o debate. Como é que a gente vai chamar esse programa? Porque a gente queria um programa que fosse sério, mas não fosse sisudo. E a gente resolveu exatamente tirar onda com essa coisa dos estereótipos, porque as pessoas começam a dizer fulano é coxinha, fulano é mortadela, ou fulano é esquerda caviar, e ninguém debate mais, né? E você cria como se fosse uma barreira onde as pessoas deixam de escutar o que os outros pensam. E aí daí surgiu a ideia do nome, que eu particularmente acho que foi um nome muito feliz, né? Ou seja, mortadela ou caviar, a esquerda sem estereótipos, ou seja, vai discutir temas sob uma ótica de esquerda, mas sem bloquear, né? Sem estar estereotipando ninguém. E como é que tem sido a resposta do público com relação aos temas que são abordados? Como é que tem sido essa resposta na internet? Primeiro, um esclarecimento. O programa é feito ao vivo, no Facebook, toda terça-feira, às 20h30. A gente resolveu concorrer com o Jornal Nacional. Porque a ideia é que a gente faça um programa de debates mesmo. Preferimos não entrar nessa coisa do mérito. Até porque o programa fica lá no Facebook. Se a pessoa não assiste no horário, ao vivo, ela pode ver depois. A resposta depende muito de quem é o entrevistado, depende muito do tema, né? Nós tivemos alguns temas muito instigantes. Nós levamos o professor João Emanuel, que é aqui da universidade, da UFRN, discutindo conjuntura. Mas tivemos, por exemplo, o professor Maurício Campelo, do Departamento de Saúde Ocupacional, que falou sobre suicídio. Entrevistamos, por exemplo, Miguel Neri, que é um ativista social das periferias, que é conhecido como Carcará, trabalha na favela da Ridinha. Já tivemos bons momentos. Alexandre, a gente fala muito da necessidade de democratizar a comunicação, né? Eu queria que você falasse a sua impressão a respeito desse momento que nós vivemos, né? Nos últimos anos, a internet possibilitou abrir esses espaços, né? Como o trabalho que vocês realizam lá no Mortadela ou Caviar. Como é que você vê esse momento? Na verdade, a gente tem uma realidade que não é exclusiva do Brasil, mas você tem um oligopólio nas comunicações. Isso é um problema, porque a comunicação, o indivíduo que está em casa, ele fica vendo a comunicação, ele fica achando que não existem interesses por trás da comunicação. E tem. Não existe comunicação sem viés, sem algo que direcione o pensamento de quem recebe a comunicação. Ou seja, grandes donos de televisão também são grandes donos de grandes jornais. E aí você tem uma informação que não muda.
Você vai para um jornal, vai para outro telejornal, vai para outro jornal impresso e as informações parecem que são escritas pela mesma pessoa. Bom, aí surgem as redes sociais e as redes sociais elas propiciam que possa haver uma contranarrativa. Porque qual é a grande narrativa que tinha no Brasil? É que o país estava quebrado, que o país estava numa situação falimentar, que o país não conseguia resolver seus problemas com o governo que havia, no caso, na época da presidente Dilma. As pessoas passaram a dizer que seria válido um impeachment porque estava tudo muito ruim. E aí você tem essa narrativa sendo colocada através da comunicação na cabeça das pessoas. Isso fez o golpe, que eu chamo de golpe, algumas pessoas preferem chamar de impeachment, mas de fato houve alguma ruptura constitucional. Essa narrativa foi justificada por uma parte significativa da população. Mas, se essas pessoas tivessem tido acesso a outro tipo de informação, onde elas pudessem fazer o contraponto, elas perceberiam que, na verdade, houve uma grande enganação, um grande 171, um grande estelionato. Disseram que a economia estava no buraco. Nós estamos hoje melhor do que estávamos no ano passado. A situação dos principais líderes políticos de oposição que faziam a Dilma, Aécio, Serra, o contexto dos personagens mais conhecidos, todos envolvidos em casos de denúncias de corrupção. Então, disseram para a gente que era uma coisa e foi outra. Então, qual o papel que a gente entende aqui como ativista, que eu entendo que é nosso? É dar o contraponto. Ou seja, oferecer às pessoas a possibilidade de reflexão. Coisa que eu sempre fiz nos meus vídeos. Uma coisa que chama atenção nos meus vídeos é que eu começo dizendo quem eu sou. Eu sou médico, sou infectologista e em Natal, para ninguém dizer que é fake. E eu termino dizendo para as pessoas, reflita sobre isso, pense, elabore. E o Mortadelo ou Caviar cumpre esse papel, porque ele traz entrevistados para refletirem sobre temas que têm a ver com o dia a dia das pessoas. É esse o papel nosso. Eu acho que qualquer pessoa que se propõe a fazer o que a gente faz, precisa oferecer isso à população. Não tentar manipular a cabeça dela, mas dizer, olha, tem um ponto, existe um contraponto, existe uma narrativa, existe uma contranarrativa. Já que entramos um pouco no assunto de política, estamos num ano eleitoral, eu gostaria de saber de você, e as eleições agora, este ano? Este ano. Bom, quais são as suas expectativas para essas eleições? Na verdade, veja bem, a gente só está vivendo o que nós vivemos hoje porque as forças progressistas que ganharam as eleições legitimamente através da presidente Dilma, ganhou a presidência, mas não ganhou o Congresso. E faltaram para manutenção do governo Dilma, nesse impeachment forjado que aconteceu, faltaram 26 votos. Significa dizer que se houvesse um único deputado por estado da federação, nós somos 26 estados, mais o Distrito Federal, mais um deputado por cada uma das unidades federativas, não teria havido impeachment. Percebe? Nós continuaríamos com a grave crise política, continuaríamos com a grave crise econômica, mas pelo menos o governo era legítimo. Então, é fundamental a população de casa entender que mais importante do que a eleição para presidente, sob a minha ótica, esse ponto de vista, é a eleição do Congresso. É importante eleger deputados federais e senadores comprometidos com a causa das pessoas. O cidadão precisa perguntar o seguinte: esse deputado, ele vai me representar? Aqui no estado, por exemplo, eu posso afirmar, essa é uma posição muito clara, que de todas as votações, a única deputada que se teve do lado das pessoas, teve do lado da população, foi Zenaide Maia. E senadora foi Fátima Bezerra. Aliás, duas muito bem cotadas para a próxima eleição. Eu espero que a gente consiga, nesse estado, fazer uma bancada de deputados federais comprometidos com os interesses da população. E sinceramente, espero que a gente consiga aposentar aqueles senadores que não têm o compromisso com a população, que eu acho que já estão precisando. E o seu nome, Alexandre, já pensou em algum momento em entrar de fato na política? Na política você já está, já atua há bastante tempo. Já pensou em se candidatar? Já pensei sim, acho que isso é uma nuance que as pessoas, quem está fazendo política, sempre leva isso em consideração.
Obviamente que não estou colocando isso, não tenho feito isso de maneira muito clara, mas penso e acho que posso dar uma contribuição importante para o próximo pleito. Eu conversei com Alexandre Mota, que é médico, infectologista, ativista digital. Convido todos aí que estão nos assistindo a conhecer o trabalho, quem ainda não conhece, no Facebook Mortadela ou Caviar. A esquerda sem estereótipos. E aproveito e faço para você a pergunta que a gente sempre faz com os nossos convidados. Mortadela ou caviar? Depende do acompanhamento, não é, Alexandre Mota? Sem estereótipos. Sem estereótipos. Exatamente. Foi um prazer mais uma vez recebê-lo. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. E o debate urbano de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Debate Urbano. Oferecimento Neutron Segurança.